Apocalipse 2, porém nós vamos colocar aqui no telão essas palavras, se vocês quiserem acompanhar. Amém, pessoal? Bom, hoje, pessoal, é o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre algo que já está começando a acontecer e você nem sabe, que é o carnaval. Olha como é colorido, olha como tem cores para atrair, para chamar a tua atenção. Por quê? Porque o que é colorido remete à felicidade. Isso é uma realidade. Tanto que... Opa, chuveminha de galinha. Tanto que o arco-íris, ele é o quê? Colorido. Então, Deus criou as cores. E isso remete à felicidade. Já não criou as cores? Não. Mas aí ele quer pegar aquilo que Deus criou e ele sempre quer transformar. O próprio arco-íris tornou-se o mundo afora um símbolo do homossexualismo, sendo que Deus odeia esse tipo de prática. Mas olha o que o diabo faz. Ele pega as coisas de Deus e ele quer o quê? Reverter. Então ele criou o carnaval. E ele não podia mostrar para você a essência do carnaval, senão você ia fugir. Você ia falar, Deus me livre. Então o que o diabo fez? Vamos botar cor, vamos colocar brilho, vamos colocar fantasia, vamos pôr glitter, estrelinhas, coisinhas, pluminhas. Aí desse jeito o carnaval pode enganar você de que é algo que é bom. Olha que legal, como as pessoas são felizes quando elas estão pulando o carnaval, como é legal o carnaval. Olha o que o diabo faz. Ele veio para enganar. A Bíblia fala que o diabo era o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Ele inventou a mentira. Ele é bom em enganar. Infelizmente, muita gente tem caído no engano do diabo, esse colorido todo. Afinal, o que esconde? Afinal, o que as máscaras do carnaval, o que elas escondem? Porque a máscara é para esconder, não é isso? Você usa a máscara para esconder o que está atrás. E o que de verdade ela esconde? O que de verdade as máscaras do carnaval escondem? Eu coloquei aqui 5 máscaras. E nós vamos falar sobre 5 coisas que o carnaval esconde. O que tem por trás desse colorido todo, dessa felicidade toda? O que tem por trás dessa alegria que o carnaval promete? Quem vai ser o primeiro a pegar? Guilherme, vai. Pega o número 1 aqui, Guilherme. Qual que é o número 1? Isso. Guilherme, fala alto e claro. Você não precisa de microfone porque você tem microfone embutido na sua garganta. Fala aí. Amor pelo que Deus odeia. Amor pelo que Deus odeia. Olha a primeira coisa que está escondida atrás desse colorido, dessa ilusão, dessa fantasia, dessa festa. Afinal, o carnaval, ele tem uma definição que é festa da carne. E Deus fala que ele detesta as obras da carne. Como que existe uma festa para comemorar algo que Deus odeia?
final de semana. Não, o carnaval já está acontecendo há um ano. Existem pessoas que deixam de viver para poder organizar essa festa lá no sambódromo. Elas dedicam a vida delas para fazer fantasias. O carnaval já está acontecendo por pessoas que têm muito amor, mas elas não têm amor no que elas deveriam ter. Elas têm amor naquilo que Deus odeia, que é o pecado. E elas fazem com muito amor. Elas vão, elas se dedicam, elas treinam, elas ensaiam com muito amor, com muita dedicação para algo que é pecado, para algo que Deus odeia. Então, por trás dessa festa existe um amor por aquilo que Deus odeia, e isso já deveria assustar as pessoas. Se Deus odeia, eu vou amar? Consegue entender? Se Deus odeia, como que eu vou gostar de uma coisa que Deus odeia? Mas é isso o que está acontecendo aí fora. As pessoas, elas se dedicam, elas têm um amor grandíssimo em algo que Deus, Ele odeia. E eu quero falar aqui sobre as igrejas que aparecem lá no Apocalipse, as igrejas primitivas. Se você vê as igrejas lá em Apocalipse, existe um momento que é enviada uma carta a 7 igrejas. E dessas 7 igrejas, 5 igrejas tinham qualidades também. Todo mundo tem qualidades, sim ou não? Sim. Tinham qualidades. As 7 tinham qualidades. Só que 5 igrejas das 7 que tinham qualidades, elas tinham defeitos que apagavam todas as qualidades que elas tinham. Só para você compreender o que eu estou querendo te dizer. Essas igrejas, elas ouviram de Deus uma frase em comum. Elas ouviram de Deus algo como: tenho contra ti. Imagina Deus virar e falar para você: Mariana, olha Mariana, você é uma menina boa, você é uma menina que está vindo para a igreja, eu estou muito feliz que você está vindo para a igreja, mas eu tenho contra ti que você faz isso. Está tudo errado o que você está fazendo. Essas 5 igrejas que nós vamos falar são igrejas que elas ouviram de Deus isso, elas tinham qualidades, mas os defeitos delas anulavam aquilo que era bom. E isso já faz você entender que o fato de você ter qualidades, isso é muito bom. Você tem dons que vêm do céu, você tem qualidades, mas isso não vai cobrir se você estiver cometendo falhas que faz com que Deus fique contra você. Tenho contra ti, ele fala para as pessoas, tenho contra você. Em algumas versões ele fala, tenho contra você. A gente tem que tomar cuidado com coisas que a gente faz que faz Deus ficar contra a gente. Uma coisa que você não pode querer na sua vida é que Deus fique contra quem? Você. Deus me livre, Deus ficar contra mim. Por causa que as minhas atitudes são horríveis. Então, o primeiro ponto é você compreender que tudo aquilo que Deus odeia, você não pode amar. Porque rapidinho, gente, aquele colorido todo deu espaço para quê?
você te matar. E você tem que tomar cuidado, porque enquanto existem pessoas lá fora amando e se dedicando profundamente para aquilo que não é de Deus, existem pessoas aqui dentro saindo do primeiro amor. Existem pessoas aqui dentro deixando de viver um amor para aquilo que é verdadeiro. Enquanto tem pessoas lá fora se dedicando, dando a vida, se esforçando ao máximo, amando com todas as suas forças aquilo que não agrada a Deus. Olha o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Deus, ele fala, qual é o tenho porém de Éfeso? Tenho porém contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. E aí a gente agora precisa despertar. Precisa cair assim uma ficha da gente olhar e falar, peraí. Enquanto tem gente lá fora passando noites e noites ensaiando para o diabo, enquanto tem gente lá fora se dedicando para aquilo que vai matar elas, às vezes não tem gente aqui para se dedicar com aquilo que vai salvar elas. Às vezes não tem pessoas aqui dedicadas a se esforçar a quem vai te dar vida. Nesse exato momento em que a gente está aqui, as pessoas que se dedicam a isso, elas estão lá, com todas as forças dela. E aí existem os cristãos que estão na mesma condição dessa igreja, que estava sofrendo o esfriamento. E veja bem que essa igreja tinha qualidade. Se você olhar lá no início, a gente já pregou cada uma delas, a gente já fez tudo para cada uma delas, você sabe. Quando a gente volta lá no início e fala, poxa, tem tantas qualidades, só que aí, o que adianta toda a sua qualidade se você faz as coisas por fazer, sem dedicação, sem o primeiro amor, sem aquela coisa que arde no peito de hoje eu vou para o culto. Hoje eu vou para a igreja, fazer o quê? Tão cansado. E assim as pessoas fazem, fazendo certo, possuem qualidades, mas de qualquer maneira. Essa igreja fez isso. Essa igreja permitiu o esfriamento espiritual. E o primeiro ponto que eu tenho que te falar, você não pode aceitar. Eu olho para a palavra de Deus e eu falo, Senhor, eu creio na tua palavra, mas eu não aceito uma. Quando ele fala que os filhos das trevas são mais hábeis, habilidosos que os filhos da luz. E eu digo que eu não aceito, não porque não é verdade, eu não aceito porque eu falo, Senhor, que tristeza, porque eu sei que é verdade, infelizmente é verdade, mas eu coloco no meu coração, não vai ser na minha vida, pode ser na vida de qualquer um, mas não vai ser na minha. Eu não vou deixar o filho do diabo amar o que Deus odeia, e eu que posso amar Deus com todo o meu coração, fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. A gente tem que ter vergonha que as pessoas, para o diabo, elas são dispostas. Eu já falei para você, a pastora Vilma, quando ela foi fazer trabalho lá atrás, eles entraram no carro, foram para uma cachoeira, lá não sei aonde. Tinha que ser daquele jeito, daquela forma, tinha um jeito certo de fazer a comida, foi feita de um jeito que o diabo determinou, e fielmente nós seguimos, porque a gente não tinha fé em Deus, no Deus vivo, a gente estava sendo enganado e a gente fazia aquilo com dedicação. Aí hoje eu encontro um Deus vivo, e aí eu falo, ai, está chovendo, estou cansado, ai, não estou legal, ai, estou resfriado. Não dá. Então, o primeiro ponto que você tem que entender, o carnaval esconde o amor pelas coisas que Deus odeia, você vai ter que amar o que o diabo odeia. Ama o que o diabo odeia,
que é Deus. Ame a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças. E amar a Deus é obedecer. Amar a Deus é obedecer. Se Deus não gosta, eu também não vou fazer, eu também não gosto. Se essa é a opinião de Deus, então é a minha opinião. Ah, mas na minha opinião, pastor, é só uma festa. A sua opinião não importa. A gente combina assim, o que importa? A Bíblia. Amém, pessoal? Quem vai pegar o segundo aqui? Pega aqui o segundo. Quem vai? Quem vai? Já? Deu-lhe um pulo? O que é que o carnaval esconde? O que tem por trás da folia? Fala para eles. Contaminação. Contaminação. Obrigada. Contaminação. Olha aí, a contaminação leva você para o céu? Está vendo uma imagem do céu ali? Quem está vendo a imagem do céu? Não te leva para o céu. Não te leva. A contaminação é algo totalmente destrutivo. E no carnaval o que você mais vê é contaminação. É o que você mais vê. Dá um boom de pessoas com HIV. Se você não se lembra, foi através do carnaval que se espalhou o vírus do Covid aqui. O vírus não estava aqui. De repente é carnaval, vai todo mundo para o Brasil, porque o Brasil lá fora, ele é representado pelo carnaval. Então a gente está lá fora, quando se fala em Brasil, vai aparecer o carnaval. A mulata dançando. Esse é o símbolo do Brasil. Uma mulata nua, com pluma na cabeça, sambando. E todo mundo sabe o que tem no carnaval. Todo mundo vem para cá. O mundo inteiro vem para cá. Porque é só no Brasil que tem. Então vem todo mundo para cá para curtir algo que é se contaminar. Eu estou falando da contaminação física que ocorre no carnaval. Mas você também precisa tomar cuidado com a contaminação espiritual. Você precisa tomar cuidado com a contaminação espiritual. Olha o que Deus tinha contra esta igreja. A igreja de Pérgamo. Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Já virou algumas já. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Gente, nem parece, mas Deus está falando de uma igreja aqui. Parece que isso é uma igreja? Nem parece. Eu não vou me aprofundar, eu já preguei sobre os nicolaítas, a gente já falou sobre isso, mas o que significa de uma forma geral? Essa contaminação. Olha só, essa igreja estava contaminada. E o que contamina? Se misturar. Fala a pessoa do seu lado. O que contamina é se misturar, com o que é ruim. Você lembra que na época do Covid, qual era a orientação? Não se misturar. Por isso que a gente tinha um culto que era online, não podia vir para a igreja, não podia se misturar. Se tinha alguém doente, essa pessoa doente, ela tinha que ficar
separada, de quarentena. Ela não podia se misturar com o resto da família. Sabe o que ia acontecer? Passava para todo mundo. Estou falando de forma física, mas espiritualmente acontece da mesma forma. Essa igreja, ela tinha tolerância às falsas doutrinas. O que isso significa? Ela tolerar é aceitar. Ela aceitava as doutrinas erradas, porque a igreja tinha qualidade. Então as pessoas, elas ficavam confusas. Poxa, tem Deus nessa igreja, tem qualidade, eles também fazem coisas boas, também são pessoas boas, mas a doutrina do que eles praticavam desagrada a Deus. Olha que coisa. E aí Deus olha e fala: o que adianta toda essa qualidade se você se mistura com o que você não deveria? Quando você mistura a sua fé santa, limpa, que é a fé da palavra de Deus, com coisas que trouxeram de fora para colocar aqui, quando você mistura, é a confusão. Quando você se mistura com os costumes errados, é a confusão. Precisa tomar cuidado. Hoje existem igrejas que elas permitem uma prática do demônio que era para estar sendo repreendido, expulso, rodar, pular, cair, botar a mão nas pessoas e revelar. Existe essa prática. Só que essa prática dá macumba. Sabe, essa prática vem da onde? Vem lá, a gente já falou para vocês que veio lá da África, da onde que veio, de como começou, lá, que veio para cá. E as pessoas se permitem, mas está falando de Deus. E a contaminação é isso. A contaminação é você juntar o que é puro com o que é estragado, o que desagrada a Deus, o que é errado. Quando você junta, igual uma doença, quando você junta o seu corpo saudável com uma pessoa com um vírus, não vai ser a pessoa que vai ficar curada. Olha, ele não tem vírus, ficou perto de mim, o meu vírus saiu. É isso que acontece? Não. Se eu tenho vírus, ele não tem, ele fica perto de mim. É meu vírus que sai? Ou é meu vírus? Ou é ele que vai passar a ter meu vírus? Não sou eu que perco. É ele que recebe. Você consegue entender? Quem está entendendo? Está difícil de entender, gente? Precisa tomar muito cuidado. Porque olha as práticas erradas, a tolerância acontecendo ali, as coisas erradas, a idolatria. Ele armava situações ali, ó, para o povo cometer a idolatria, comer sacrifícios. Mas era o povo de Deus, era a igreja chamada Igreja de Deus. E Deus está alertando a igreja de Deus, está fazendo coisa errada. Puxa, é muito simples servir a Deus. Tem uma Bíblia. Você ora, você busca, você jejua, você ama. Você foge da corrupção do mundo. Você faz a obra que Ele fala. Não é difícil. Mas as pessoas, elas querem, né? Elas querem misturar, fazer, acontecer. Porque se ela não se misturar, ela descobrir o futuro dela, ela é feliz. Ela precisa disso. E assim as pessoas vão se perder, se destruindo. Assim a idolatria entra na igreja. A idolatria entra na igreja de muitas formas. Eu vi um vídeo de um líder, não vou lembrar agora de cabeça de qual, da Assembleia, líder da Assembleia de Deus. Ele chega, quando ele chega, na hora que ele chega, na hora que ele chega, as pessoas se agacham. Parecia a princesa que chegou, né? As pessoas agacham para beijar a mão dele, igual capa. As pessoas, o quê? Se você recebeu um toque do Papa,
Mas o Papa, as pessoas não têm entendimento, elas não foram livres da idolatria, mas eu estou falando de cristão, estou falando de pessoa que lê a Bíblia. Ou não, ou lê. Mas mistura. É fácil você ler a Bíblia num contexto do que eu só vou ler o que me agrada. Você tem que ler a Bíblia para conhecer a sua essência. Porque a palavra de Deus, a Bíblia é a boca de Deus, a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia para conhecer a essência, você tira, isso aqui não. Não, isso aqui. Deus me livre, pula esse. Isso não, Senhor. Se você lê errado a Bíblia, você também não vence. Então, cuidado com a idolatria. Cuidado com quem idolatra o que não é para ser idolatrado. Somente Deus pode ser adorado na sua vida. O que mais tem no carnaval é a idolatria. No candomblé, já falaram assim, está sendo abertos portais. Eu falei, não, ia até passar o vídeo aqui que eu acabei perdendo. E era o vídeo da professora falando assim, está aberto os portais já. A gente já fechou o terreiro, porque o diabo não precisa mais ficar no terreiro. Ele já está solto. Ali, deitando, rolando tudo, fazendo, criando muita coisa. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Amém, pessoal? Qual que é o próximo? Vamos lá, quem vai pegar o terceiro? Vai dela. Pega aqui, cadê? Terceiro. Leia para mim. Imoralidade. Imoralidade. Mas será que tem imoralidade no carnaval, gente? Acho que não, pastora também, né? Fica exagerando, né? Eu sou exagerada. Tem moralidade no carnaval, gente? Sim ou não? Só um pouquinho? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Uma vez falaram assim, pastora, eu só assisto um pouquinho. Eu falei, então eu vou trazer aqui um culto para todo mundo assistir junto. A pessoa, tá amarrado, pastora, a senhora vai trazer o carnaval para a igreja assistir? Eu falei, mas a casa de Deus não pode, a sua pode? Na casa de Deus não pode, mas na dela pode, outro tipo de visão. Se não pode na casa de Deus porque é imoral, não pode também aonde? Na casa da bonita. Na casa do bonito. Não pode. Não pode. Mas aí as pessoas falam assim, não tem nada a ver. Tem nada a ver, pastora. Não é imoral. As pessoas nem traem. Elas nem saem para trair. É recorde de traição. Carnaval é recorde. É recorde de separação. Recorde de meninas grávidas. Recorde de criança 9 meses depois do carnaval. Não estou falando, gente. Existe uma estatística. Não é a minha opinião. Só você pesquisar. Você dá um Googlezinho. Não é difícil. Tem estatística. Qual é o mês que mais nasce criança? Só você fazer o cálculo. Só fazer o cálculo. Fevereiro tira 9. É recorde. Recorde de acidentes. Recorde de problemas. É recorde de tudo. Você olha, é recorde de pessoas se perdendo. Mas é imoralidade de todas as formas. Inclusive hoje o negócio está muito ruim, né? É pedofilia, zoofilia, homossexualismo. O negócio vai tomando proporções e está sem fim. Está sem fim. Estão investigando aí um caso que era um caso horroroso.
Há 3 dias atrás foi preso um piloto de avião. Ele comprava as crianças. Então, tudo isso aí, gente, aonde começa? O carnaval é a porta para a perdição, para a imoralidade. E as pessoas se acostumam a viver isso. Mas isso é um problema que não é de hoje. E tem imoralidade na escola de samba, nos bailes, onde vai ter samba, no sambódromo, nas festas de carnaval. Tem imoralidade lá? Ok. Porque lá é do diabo, então a gente sabe que vai ser diferente. Não, lá não é o seu lugar. Mas e a imoralidade pode estar na sua vida, cristão? Porque olha o que aconteceu com essa igreja aqui. Qual que é o termo, porém, contra ti? De Tiatira, a igreja de Tiatira? Tenho, porém, contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Para quem não sabe, Jezabel, ela foi uma profetisa do diabo, não era de Deus, era do diabo. O objetivo dela era derrubar homens de Deus. E a palavra de Deus usa esse termo para descrever que aquela igreja estava permitindo esse tipo de prática de mulheres na liderança, porque aquela profetisa ela era a mulher do rei, é o marido. E aí a igreja usando o mesmo tipo de coisa, práticas de liderança em que envolvia o quê? Sexualidade, sacrifício. Então, olha isso. Nós estamos falando de algo que estava acontecendo no terreiro de macumba. Nós estamos falando de algo que está acontecendo no sambódromo. Aonde estava acontecendo isso daqui? Na igreja. Porque a igreja aceitava o espírito de Jezabel, que significava imoralidade sexual. Cuidado, porque sexo sem aliança é pecado. De todas as formas. Fala para esse outro lado. Sexo sem aliança. Sexo sem aliança. É pecado. É pecado. Cuidado com a imoralidade. Porque o sexo ele não acontece só quando você se deita com alguém numa cama. Hoje existem formas online de você estar imoralmente errado. E você está fazendo algo que desagrada a Deus através de um vídeo, de uma pornografia. Cristão tem que fugir daquilo que não agrada a Deus. Porque aquilo vai te levar para um lugar muito sujo. Eu já falei para vocês, lembra quando eu preguei sobre o cérebro? Quem lembra? O nosso lobo pré-frontal, vocês lembram? Que você tem que alimentar ele? Quem lembra? Lembra? A oração é o que manda ali. O que fortalece a sua vida é você orar. Senão você vai se envolver com outras coisas. E aí, por que esses homens hoje procuram criança animal, homem com homem, mulher com mulher? Porque o que Deus criou já não se torna mais algo que satisfaz, porque ele já está envolvido com tanta coisa que não existe. Se duvidar, ele quer fazer sexo com uma coisa parada, com um pedaço de negócio, de um carro, uma madeira, entendeu? As pessoas perdem o senso do ridículo, elas perdem a noção do que é certo e o que é ridículo. A tendência é sempre o quê? Piorar. Cuidado. Cuidado. A razão pela qual você não frequenta o
carnaval é a imoralidade sexual. Amém? Mas você não pode trazer a imoralidade sexual na sua vida fora do carnaval. Porque isso daqui aconteceu dentro de uma igreja. Então, cuidado com as suas atitudes. Cuidado com as músicas sensuais, viu? Cuidado com as músicas sensuais, porque isso é imoral. As músicas de hoje, você não precisa fazer um sexo para ser imoral. Só você dançar o funk que você já está sendo imoral já. Você já está sendo Jezabel, espírito de pombagira. Jezabel é um espírito de pombagira, é um espírito maligno que atua para destruir pessoas, casamentos, vidas. A gente tem que fugir disso, amém, pessoal? Bora fugir. Quem vai ser o próximo? Venha. Número 4. O que é que o carnaval esconde? Hipocrisia. Hipocrisia. Ah, pastora, mas peraí. Como é que é esse negócio aí de hipocrisia? Quer dizer que a hipocrisia pode matar? O que é, afinal, hipocrisia? As pessoas lá fora, elas vivem na hipocrisia, sabia? Elas sorriem, assim, ó. São felizes em Deus. E por que é hipocrisia? Você sabe por quê? O nome hipocrisia, de onde vem hipócrita? Teatro. Ela está fingindo. Aquele sorriso de sou feliz com Deus, é verdade ou é mentira? É mentira. A hipocrisia, ela reina no mundo. As pessoas têm uma vida destruída. Mas elas querem mostrar que elas são felizes. Se você não conhece um casal que quase se mata, que um trai ou bate ou oprime, e aí eles vão lá na rede social colocar assim: somos mais felizes do mundo. Se você não conhece, você não existe. Não existe. Se você não conhece ninguém, então você não existe, meu filho. Você morreu aí, não percebeu. Parou no tempo. O que mais tem? É o que mais tem. Pessoas hipócritas têm uma vida horrorosa, mas elas querem mostrar o quê? Felicidade. É assim que elas fazem no carnaval. Olha a fita do carnaval. Vê se alguém está assim, ó. Nada. Enquanto está filmando, tá lá. Aí depois que acaba, cadê? Cadê quando acaba? Aí quer se matar. No quarto. Vai querer se matar no quarto. Na frente das câmeras vai sambar. Vai mostrar felicidade. Vai mostrar que é feliz. Vai chorar com depressão, querendo se matar sozinho no quarto. Mas na frente dos amigos vai mostrar como eu sou feliz. Se eu fosse tão feliz, você não vai precisar beber para esquecer. Que não é isso que acontece quando você bebe? Você bebe, você deixa de viver o momento. Sim ou não? Quando a pessoa bebe, ela está deixando de viver aquele momento. Ela fica fora de si. Mas é tão legal assim. Sua tua vida é tão feliz. Para que beber? Então se bebe, é porque tem uma vida infeliz, mas precisa esquecer. Bebe para tentar, sabe? Quando a pessoa bebe, ela fica parecendo um idiota. Aí todo mundo olha o idiota e fala: olha como ele é feliz. Olha como essa pessoa é contente, o idiota que pula, que faz besteira, que passa vergonha. As pessoas olham e falam: olha que cara feliz no carnaval. Aí chega em casa, não é feliz. Porque o cara que as pessoas pensam que é feliz, chega em casa e vai bater, vai brigar, vai quebrar. É hipocrisia. As pessoas vivem uma hipocrisia. Você olha os jovens, se eles não tiverem com uma latinha na mão, para sair na foto com uma latinha, para mostrar que ele é homem porque ele está com uma latinha de cerveja na mão.
tirando foto com o narguile. Tá lá. Mas tá lá. Sai na foto. Olha como eu sou descolado. Qual é o nome disso? Hipocrisia. Quer mostrar algo que não é. Quer mostrar felicidade que não tem. Quer mostrar alegria que não existe. Isso é uma hipocrisia que acontece no carnaval, nas pessoas lá fora. Agora eu te pergunto, a hipocrisia pode acontecer dentro da igreja? Isso é algo no carnaval, isso é algo no mundo, isso é algo que acontece lá fora. E dentro da igreja pode? Só que aconteceu. Olha o que aconteceu. Conheça as tuas obras, igreja de Sardes agora, hein? Que tens nome de que vives e estás morto. Seja vigilante e confirme os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Teu nome de que vive e está morto é o quê? Se não é hipocrisia. O que é? Talvez você não bota essa máscara aqui no carnaval. Talvez você bote a máscara do cristão. Todo mundo olha para você e fala, que pessoa excepcional. Fala de Deus com uma beleza. Mas só Deus sabe o que você faz quando você está sozinho, na sua casa. A família te conhece, o pessoal da sua casa. Quantas pessoas viveram isso aqui, ó, por anos e anos. Eu particularmente conheci uma pessoa que tinha uma máscara maravilhosa de cristão. Ele batia na mulher, destruiu o lar, traumatizava os filhos. Era quem ele era de verdade. Aí o que ele fazia? Bora do culto. Vamos pegar a máscara do cristão e vamos botar aqui a máscara do cristão e ia pro culto. Ia pro culto, as pessoas falavam, que homem de Deus, que coisa mais linda. Um exemplo, presbítero. Mas aí, o que acontecia? Quando chegaram em casa, opa, agora o que a gente faz? Tira a máscara de cristão, porque tinha nome de quem vive, mas estava morto. A mesma coisa, você acha absurdo, mas é a mesma coisa se você vive o pecado lá fora como algo normal. Se você não trata o pecado como algo que te destrói, você tem que pedir perdão a Deus e mudar de vida, mas ao invés disso, você trata o pecado como algo normal, você já se acostumou que aqui você vai ter uma vida, lá fora você tem uma vida como se fosse uma dupla personalidade, e você tem a sua vida no pecado. Seu pecado de estimação está guardado. Se você vive desse jeito, pode ter certeza, você não é a pessoa que usa máscara no carnaval, mas você está usando uma máscara de cristão sem ser, quando na verdade não é para você usar máscara de cristão, é para você ser cristão, um cristão autêntico, um cristão que vai aprender na palavra de Deus e vai querer cumprir. Amém, pessoal? É sobre isso. É sobre a gente olhar e falar, peraí, não dá. Não dá para viver na hipocrisia. Não dá. Não tem como. Amém, pessoal? Vamos para o próximo? Vamos lá, quem vai ser? Vai? Vamos ver. Qual que é o próximo? Fale alto e claro para a igreja. Orgulho. Muito bem. Por que o orgulho? Ele está escondido atrás da máscara do carnaval. O diabo treina o orgulho neles. Eles têm orgulho de fazer parte disso. Eles têm orgulho de fazer parte. Sabe quando você tem às vezes vergonha de dizer que você é cristão? Pois é.
Eles têm orgulho de sambar, de fazer, de ser escolhido para ser a musa não sei das quantas. Eu não tenho direito, mas eu sei que existem cada um tipo lá. E eu sei que eles têm orgulho. Porque quando era do mundo eu nem assistia. Tinha orgulho. Eles têm orgulho de dizer que faz parte, que eles são os bons, eles se sentem os... Olha, os artistas ficam disputando quem foi escolhido. Não é assim? É ou não é? Fica disputando quem é escolhido, tem orgulho. É como se fosse o Oscar. Ser chamado para fazer parte daquilo. Mas é um orgulho que destrói. É um orgulho que acaba com tudo. Porque na verdade eles são loucos. Eles são cegos. Se eles conseguissem enxergar o plano espiritual, enquanto eles estão lá sambando, que existe milhares de demônios ao redor deles, tomando eles as pernas, o corpo. Se eles conseguissem enxergar o plano espiritual, ninguém ia fazer isso. Eles não enxergam. E por não ler a Bíblia, eles nem imaginam o quanto o diabo brinca disso daqui, ó. Sabe o que é isso daqui, ó? Marionete. Marionete. São tudo marionetes na mão do diabo. E eles têm orgulho. E eles fazem representação de Jesus apanhando o diabo. E eles têm orgulho daquilo. E as pessoas que falam que é de Jesus, que são cegas, e tem nome de quem está vivo, está morto, está lá. Está lá. Passou na televisão, mulher assim. Não, Deus tocou no meu coração, deu mensagem da muito curta, eu voltei e troquei. Porque ela não vai sambar com a saia curta, porque ela é uma mulher de Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo? Dá medo, né? Eu medo. Como é que é o cara? Mas você está aqui. Não, mas eu fui tocada. Eu estava aqui, mas eu fui tocada. Fui tocada para trocar minha saia. Eu sou uma mulher de Deus. Então. Pois é, acontece na igreja de ter cego também. Acontece na igreja de ter cego. Acontece que a gente cega na igreja, porque não está afirmado na palavra de Deus. Aí o que acontece quando a igreja é cega? Laodiceia, para finalizar. Conheça as tuas obras que você conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Olha lá. Essa daí estava parecendo a mulher. Não, peraí. Ela não era fria, porque ela foi lá trocar a saia. Ela não é fria. Mas ela é quente? Não é quente também não. Porque ela trocou a saia, foi para pular carnaval. Então, Deus quer fazer o que com ela? Vomitar. Só vomitar. Conheça as obras que você realiza, que você não é quente nem frio. Quem dera fosse frio ou quente, porque ou você é do diabo ou você é de Deus. Agora você está no muro, que é do diabo, falando que você é de Deus, está ruim. E aí ele fala, assim porque és morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus sente nojo desse tipo de gente. Nojo. E aí ele fala, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de mais nada, mas você não sabe que é o quê? Infeliz, sim, miserável, pobre, cego e... Vamos dar 2 pontos aqui dessa igreja. O primeiro
testemunho nas pessoas que olham as suas ações. Medíocre. Você era a igreja medíocre. Não era nem quente, nem frio. Estou na igreja, não estou. Hoje eu vou para o culto, amanhã para o samba. Olha aí os medíocres. Hã? Não, pastor, não sou igual a pessoa do mundo que só vou para o samba. Eu vou para a igreja de vez em quando também. Parabéns para você. Muito bom. Muito bom. Porque você está se candidatando para estar na fila de Jesus quando Ele falar, eu não vos conheço. Você está se candidatando para estar nessa fila. A fila dos que acham que pode tudo, se sentem os donos da festa. Ah, os donos da festa. Que Deus chama de louco. Porque se essa noite pedir a alma, para onde essa pessoa vai? Então, o primeiro ponto, que ser medíocre é pior do que você ser frio. Começa por aí. Por quê? Frio você era quando você era do mundo. E aí você não conhecia Jesus, por isso que você era frio, você não conhecia. Só que você conheceu. E agora você tem todas as chances e oportunidades para você ser quente, mas você ainda escolhe ser mediano. Então você está na fé, mas você pensa assim, ai, cabelinho colorido. Está na fé, mas você acha bonito um cursenzinho, quer fazer uma tatuagem. Você está na fé, mas quer fazer tudo aquilo que te faz ficar mais diferente possível de Jesus. Porque Jesus não tinha piercing, não tinha tatuagem. Está na fé. Mas você faz tudo possível para ficar o mais distante de Jesus. Você tem orgulho disso. Isso é muito triste. O orgulho destrói. Olha o que Deus fala ali no final. Você pensa que você pode tudo. E tem gente que é assim. Tem gente que é autossuficiente. Ela confia na força do braço dela. Ela fala, ó, eu prosperei porque eu trabalhei. E é óbvio que se você não trabalhar, você não vai prosperar. Mas quem te deu a força para isso precisa ser honrado. Quem te deu a bênção para você se levantar precisa ser honrado. Porque se não fosse por Deus, nem levantar de manhã, a gente não teria levantado hoje, nem ontem, nem depois, nem nunca. Se você está vivo, você pode ter certeza de uma coisa: está vivo por causa de Deus. E é assim que a gente veio para a terra, miserável, pobre, cego, nu. É assim que a gente... Você nasceu, não tinha roupa bonita, não tinha tênis bonito, não tinha nada, não tinha. Você nasceu e você teve que depender de Deus para você crescer. Honre a Deus. Não seja como essa igreja. Aliás, cada uma dessas igrejas, elas por acaso tinham a falha, que é o que se escondia atrás de cada uma dessas máscaras. Olha que coisa! Isso é quando o mundo entra na igreja. Porque isso aqui que eu falei, ó, imoralidade, hipocrisia, orgulho, amor ao pecado, né? Contaminação, tudo isso daqui são coisas do mundo. Quando isso aqui entra dentro da igreja, a gente tem um problema. E se a gente tem um problema, Deus tem uma solução. Quem quer saber a solução? Quem quer falar a solução? Quem vai falar a solução? Vai? Venha. Venha. Quem vai falar? Vai? Alto e claro, para todo mundo. Peraí. Para todo mundo saber a solução. Presta atenção. Que você assistiu, você viu aqui todos os tenho, porém, contra ti. Conheço as suas obras, que é assim, que é assado. Mas para cada tenho, porém, contra ti, existe o lembra. Lembra. Porque Deus, ele não joga essa bomba e fala, agora eu mando todo mundo para o inferno. Vocês são horrorosos. Deus faz isso?
que é da primeira igreja que a gente falou. Pode falar, por favor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependete, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti, virei e tirarei do seu lugar do meu castiçal, se não te arrependeres. Então, olha só, Deus ele dá a solução do que fazer. E aí no final ele fala, se você precisa arrepender, aí é uma opção. Mas olha a solução. Lembra-te, pois, de onde caíste. E agora o quê? Arrepende. E depois que você olhar e se arrepender, o que você vai fazer? Pratica as primeiras obras. Volta a praticar as primeiras obras. Então você está na carne. Você está deixando a carne te sondar, não porque você pula carnaval, mas porque você está na igreja, mas você deixa a sua carne fazer uma festa aí de pecado. A saída é uma só. É você se lembrar. Lembra de onde você caiu. Que momento você caiu? Se arrepende. Se arrepender é pedir perdão. Peça perdão a Deus. Peça forças a Deus. E pratica as primeiras obras, as obras corretas. Antes da corrupção, né, que é a contaminação, antes de tudo isso de ruim que a gente falou aqui. A verdade é uma só. Como aquele louvor que a gente ouve, nós vamos louvar agora, a gente precisa colidir com o mundo. Colidir é bater de frente. Você sabe o que é colidir? É bater de frente. A verdade é uma só. Se você concorda em carnaval, se você concorda em viver na igreja uma vida de pecado, se você concorda com práticas que não agradam a Deus, se você gosta de se misturar com outras coisas, a verdade é uma só. A verdade é que você precisa se arrepender. Porque não dá para você ir na mesma mão do mundo. Você vai colidir. Vai ao contrário. Vai ser o contrário. E se você não está indo ao contrário, está na mesma direção. Eu vou te contar, a direção que o mundo está é o inferno. Tem certeza que você quer estar no mesmo embalo, na mesma direção que eles? É conversão, porque você dá a volta, você vai. É conversão que tem que ir. Tem que virar e ir para o outro lado. Vai colidir com muita gente no meio do caminho. Os colegas vão falar que você é bobo. Todo mundo vai falar carnaval menos você. Muita gente no meio do caminho você vai colidir. Familiares vão rir da sua cara que você não bebe. Ai, só uma bebidinha, só um golinho, ninguém faz nada. Engraçado, um golinho de veneno ninguém gosta. É golinho de veneno. A pessoa que fala, ai, só um golinho não tem nada. Você fala pra ela, você quer um golinho de veneno? Se você tomar um golinho de veneno, aí você é cabra macho, hein? Ai, mas tem que saber toda pessoa que é viciado, não virou viciado. Nossa, usei a primeira vez e estou viciado. Não. Um viciado em droga, em bebida, em qualquer coisa na vida. Você faz uma vez e se torna viciado. Mas é necessário a primeira vez para que você se torne. Não existe alguém que, aquele ali é um viciado, como chama quem é viciado? Um bêbado, né? Alcoólatra, bonitinho. Não, um bêbado não, alcoólatra. Então, um alcoólatra precisa de ajuda, né? Então, vamos dizer alcoólatra. Só que o alcoólatra, ele não acordou um belo dia e falou, sou alcoólatra. Preciso de ajuda, sou alcoólatra, não tenho mais controle. Não. Foi o primeiro gole que capacitou ele para o segundo, que capacitou para o terceiro, que capacitou para o quarto, e assim levar ele com tudo nessa vida, gente. Então, entende que você vai colidir. E se você não estiver colidindo, começa a ficar preocupado.
feliz comigo, né? Tá certo? O diabo está feliz comigo? Se ele está feliz comigo, eu tenho que mudar isso daí. Amém, pessoal? Toma a decisão de pegar seu coração